Meus irmãos, já começando aqui a nossa transmissão, mais uma vez saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Uma boa noite a todos que nos acompanham, os irmãos presentes. Irmãos, vou aqui compartilhar nosso link, como sempre fazemos. Pedir um tempinho para os presentes aqui. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, estamos no 2º mandamento. Nós tivemos uma pausa aqui no nosso estudo bíblico, semana passada, para a palestra que tivemos. Então, nós vamos retomar aqui o nosso assunto, nossos estudos aqui nos 10 mandamentos. Como a gente tem feito, tranquilo, aos poucos, contando aí com a participação dos irmãos. A gente vai devagar e sempre, para a gente aproveitar bem a oportunidade e fixar bem o nosso assunto. Ok, então eu creio que já... Deixa eu só dar uma conferida aqui se já está compartilhado. Peço que aqueles que entrarem aí na transmissão também nos ajudem, compartilhando nas suas redes sociais, quem puder nos ajudar, que é muito bom para nós. Ok, irmãos, nós já oramos antes aqui da transmissão, já tivemos um momento devocional, lemos um texto, oramos, louvamos a Deus com o hino. Então nós vamos começar a nossa exposição aqui do nosso assunto. Irmãos, nós estamos na aula de número 14, já sobre a lei, Temos aí o nosso material, o catecismo da nossa igreja. Então, assim, você que está estudando, acompanhando os estudos, a nossa reunião de doutrina, essa é a nossa doutrina, certo? Nós estamos caminhando aí nos 10 mandamentos e nós estamos tendo aí contato com o nosso catecismo. E tem o catecismo comentado também, que eu tenho usado para nos dar base, e outros livros também. O texto base aqui, antes de lermos a pergunta do catecismo que vamos conversar hoje, está em Deuteronômio 12, 30 a 32. Deuteronômio 12, 30 a 32. Deuteronômio é uma revisão da lei, praticamente o livro inteiro de Deuteronômio. É uma revisão da lei de Deus e aplicação. Então, lá em Deuteronômio 12, do 30 ao 32, a palavra de Deus diz assim. Eu vou ler a partir do 29 para a gente entender, embora a confissão de fé só cita do 30 ao 32. Então, Deuteronômio 12, do 29 ao 32. Ok? Vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares, e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas de diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, ao entrar na terra, Deus orienta o povo, está orientando o povo, que eles não deveriam ter outros deuses e também o culto. O modo de adorar os ídolos
Os idólatras adoram os seus deuses do seu jeito, eles manipulam os seus ídolos, eles oferecem sacrifícios abomináveis, até mesmo sacrificavam seus filhos aos seus ídolos. Então o povo não tinha que tolerar. Israel era a igreja, era uma nação teocrática, então eles não tinham que tolerar o falso culto. Isso, irmãos, hoje nós não vivemos uma teocracia, né? Como é que a gente aplica isso a nós hoje? Nós somos o povo de Deus hoje. Claro que nós vivemos num estado num estado que é dito laico, e nós não podemos, há uma tolerância aí que a nossa época chegou a isso, né? Podemos até conversar um pouco mais sobre isso hoje. Há uma tolerância religiosa no Estado moderno. Porém, da nossa parte, como um povo fiel a Deus, nós sabemos que Deus exige de nós fidelidade a Ele e também no modo de adorá-lo. Nós não podemos imitar, quando adoramos o nosso Deus, outras religiões, trazer para dentro do culto cristão, para a simplicidade do culto, qualquer coisa que não seja ordenado por Deus na palavra, como ele diz aí, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então esse princípio nós podemos trazer para nós hoje como igreja do Novo Testamento, o princípio de fidelidade a Deus. Aqui havia lei e graça, o povo foi salvo pela graça do Egito, e Deus deu essas ordenanças, do mesmo modo a igreja hoje. Embora nós não podemos mudar a ferro e a fogo a religião das pessoas lá fora, mas nós podemos, como igreja, ser fiéis e proclamar que o que nós cremos como igreja, que o Deus verdadeiro, ele exige um culto que não pode o homem manipular, acrescentar, diminuir, fazer do seu jeito, servir a Deus de qualquer jeito. Não é isso que Deus nos mostra na sua palavra. Então, no contato com os outros povos ali, no caso de Israel, eles tinham que ter cuidado para não se deixar influenciar. E hoje a igreja também, nós temos sido atacados por exemplo, secularismo, o coaching. Isso começa lá fora, né? O coaching, agora tem a moda do coaching gospel, da autoajuda. A igreja, né? Não, pregação agora tem que ser com autoajuda. O pastor se torna ali alguém que está como que num palco, né? Fazendo uma palestra de autoajuda. Isso é influência, isso não tem nada a ver com o culto cristão. Gente pagando ingresso, né? Sem falar nesse retorno aí a algo que é muito parecido com as trevas medievais, de relíquias dentro da igreja, venda de utensílios, de itens, misticismo. Então, tudo isso, irmãos, Israel tinha que se cuidar para ele não imitar as práticas das outras nações, e nós, como igreja, também temos que nos resguardar, guardar a pureza da nossa doutrina e do culto. Então, nós temos que lembrar disso. Esse mandamento, segundo mandamento, está diretamente relacionado ao culto. Então, a igreja, quando a igreja ficou sem a Bíblia ficou sem a Bíblia um tempo. A própria igreja, que se dizia a igreja cristã, tirou a Bíblia da mão do povo. A igreja romana tirou a Bíblia da mão do povo. E você sabe por que eles não queriam? Depois Deus levantou homens para traduzir a Bíblia. A Bíblia King James, que é a Bíblia inglesa autorizada, Deus levantou um homem chamado William Tyndale. Ele era um inglês, e houve outro homem antes chamado John Wycliffe. Só que o Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês da Vulgata Latina, que era uma Bíblia do latim. E Tyndale, ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico, mas ele teve que fugir da Inglaterra.
Não, a igreja não queria, a igreja oficial, a igreja romana, não queria que o povo tivesse a Bíblia. Sabe por que não queria? Porque na hora que o povo começasse a ler a Bíblia e olhasse para a igreja, veria que não tinha nada. Estava tudo errado. Então, hoje as pessoas têm a Bíblia, só que elas não creem que a Bíblia toda é para a igreja. O dispensacionalismo, essa ideia de que o Antigo Testamento só tinha lei, não tinha graça, não tinha redenção, evangelho, essa ideia de que não tem nada aqui para a igreja de hoje. Então, irmãos, os 10 mandamentos é a vontade de Deus revelada para a nossa obediência, para a nossa santificação. Há princípios que podemos extrair para a igreja hoje. Só que isso tem sido tirado de nós, não tem sido ensinado na igreja. Há uma confusão doutrinária. E quando a reforma veio, primeiro, começou como? Sempre, geralmente, dando a Bíblia para o povo ler, um retorno à doutrina, um retorno à prática, e isso também, quando a gente fala de prática, o culto entra na parte prática. Muita gente fala, vocês, calvinistas, reformados, só querem saber de doutrina, e outras linhas falam de prática, de piedade. Não, irmãos, a reforma, quem estuda a reforma, percebe que houve um retorno à doutrina e à prática. E no caso da reforma inglesa, que somos herdeiros, os puritanos lá, era doutrina pura, vida pura, governo de igreja puro, culto puro, e por isso eles foram perseguidos. Por isso foram perseguidos. E isso tudo vindo da palavra de Deus, da leitura bíblica, de um retorno à Escritura. Então, o que Deus disse aqui para Israel: apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno, não acrescentem nem tirem coisa alguma. O desejo de viver uma religião, uma fé pura, bíblica, autêntica, um cristianismo autêntico, verdadeiro. Então, houve resistência a isso, por parte dos infiéis, daqueles que não creem no Senhor. Então, nosso propósito de estudar a lei, os 10 mandamentos, é sermos fiéis, é sermos crentes autênticos, é tomarmos toda a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. É como vamos ver aqui, reconhecer que Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele é quem nos diz como é que devemos fazer as coisas. Não somos nós, como é que Ele quer ser adorado. Então a parte da pergunta que vamos ver hoje, aqui na pergunta de número 109, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Quais os pecados proibidos no segundo mandamento? É uma parte da resposta, não é toda, porque é uma resposta grande, certo? Então, nós vamos ver aqui a resposta, a parte aqui que nós vamos ver diz assim: os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar, de algum modo, qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Tolerar uma religião falsa. Então esse é o mandamento de Deus. Não é o mandamento do Estado. Né? Não é o mandamento, não é o que os homens seguem, né? Mas é o que a Bíblia diz. É uma exposição desse mandamento, né? Que está lá em Êxodo 20, não farás imagem de escultura, né? Que é o texto lá de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, do versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, os nossos irmãos do passado começaram aqui aplicando isso, dizendo que nós não devemos ser
né, na nossa fé diante do Senhor, tolerantes no sentido de inventar, aconselhar, ordenar, aprovar qualquer culto que Deus não autorizou. Nós não temos autoridade para fazer isso. Nós não temos autoridade para fazer estas coisas, certo? Irmãos, tem um texto nos Evangelhos, eu estava considerando ontem esse texto, que o Senhor Jesus, falando, na verdade, ali, João Batista, veja aí, abra aí, por favor, João 3, 29. João 3, Evangelho de João. Vamos ver a partir do verso 27, João 3, do 27 ao 30. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 27 ao 30. O Evangelho diz assim: Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, a noiva é a igreja. Quem tem a noiva é de Cristo. Não é nossa como líderes. Nós somos amigos do noivo. Então, nosso papel como amigos do noivo é ser instrumentos para adornar a noiva, preparar ela para o noivo, que é Jesus. Então, não é o nosso papel fazer o que quisermos com relação à doutrina, ao culto, ao governo da igreja, certo? Então, nós temos que ter consciência destas coisas, ok? Temos que ter consciência. Vamos seguindo aqui, nossa exposição. Tem várias referências, vou ler algumas aqui, várias referências bíblicas. Irmãos, vejam, tem muitas referências aí, eu vou ler e vou escolher aqui para a gente não... Mas vai ficar projetado aí, vai ficar também salvo, quem quiser depois pode ver. Eu vou ler aí Deuteronômio 13, de 6 a 8. Deuteronômio 13, vamos ver, Deuteronômio 13, de 6 a 8. Esse texto ele é interessante porque o nosso amor a Deus tem que estar acima, nossa relação com Deus está acima de qualquer relação humana, até com nossos entes queridos, pai, mãe, irmão, filho, certo? E esse texto ele mostra isso. Deuteronômio 13, de 6 a 8. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde um até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, não o ouvirás, não olharás com piedade, não pouparás, nem o esconderás. Então, não havia, a nossa relação com Deus, nossa fidelidade a Deus, né, Deus, o amor a Deus está acima do amor ao próximo. É verdade que o amor ao próximo é importante, faz parte da lei de Deus. Mas nessa questão da fidelidade a Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a igreja fiel, a igreja protestante, a igreja bíblica, a reforma, teve que lutar. Irmãos derramaram sangue no passado, irmãos.
para que a Bíblia tivesse aí na sua mão, para que você pudesse cultuar de modo puro, um culto simples, sem acréscimo, sem tradições. Pessoas foram perseguidas, mortas, mártires, por conta da sua fidelidade a Deus, a sua lealdade ao Senhor. Então nós devemos ser lembrados disso, a Bíblia nos lembra disso, da nossa lealdade a Deus acima de tudo, né, acima de todos, e claro, devemos amar o próximo, mas Deus em primeiro lugar, certo? E tem outros versos aí, mas vamos seguindo aí, vamos seguir o nosso argumento aqui. Eu creio que deu para entender, né, aí a base bíblica também. Aqui eu vou andar aqui no comentário do catecismo agora, ele vai dizer, o comentarista, ele vai fazer algumas perguntas que a gente vai caminhar aqui, nessas perguntas e respostas. Qual é o princípio bíblico sobre o culto divino? O princípio bíblico quanto ao culto divino é que a única forma correta e aceitável de se adorar a Deus é aquela determinada por Ele mesmo, que não pode ser modificada pelos homens. Então, os reformadores lá do continente e os puritanos, eles entenderam esse princípio regulador de que não podemos cultuar de qualquer maneira, nem acrescentar. Estava vendo, tem um irmão amigo, um pastor amigo, né, que é anglicano, é o pastor do namorado de nossa irmã Erline. Eu li um texto, ele mostrando as diferenças entre o anglicanismo e o Westminster, nossa confissão. E eles pensam diferente. Estou falando assim, nada contra, né? Não é uma questão pessoal, né? É só uma questão de doutrina, né? Por isso que a gente não é anglicano e por isso que eles não são presbiterianos. E ele explica lá no texto que o pastor Natan compartilhou, que no caso os anglicanos, há uma abertura para os concílios estabelecer tradições para o culto, se for algo que a Bíblia não condene diretamente, não seja contrário diretamente, eles têm uma abertura para poder criar ali algumas tradições. E se, no caso, o crente anglicano, ele tem que submeter, mesmo que não seja algo que tenha uma prova bíblica, mas por causa da autoridade conciliar. Né? E nós, a reforma puritana, presbiteriana, ela já não segue essa mesma linha. Né? Então, nós diferimos, né, dos irmãos anglicanos. Existem anglicanos fiéis, reformados, né, que pregam de modo fiel, mas nós divergimos nessa questão e também, com isso, divergimos de muitos evangélicos. Né? A nossa doutrina vai divergir. Então, muita gente não entende, acha que o nosso culto é simples porque o pastor não gosta, ou porque a gente aqui não gosta de um culto mais animado, ou de algo, isso ou aquilo. Não é, irmãos. Nós temos convicções doutrinárias que são práticas também. Então, os nossos membros da igreja, aqueles que nos ouvem, aqueles que desejam fazer parte da nossa igreja, precisam entender que o que nós fazemos não é uma questão de disputa de gostos, de opiniões humanas. Então, a reunião de doutrina, eu estou aqui, né, como pastor dessa igreja, debaixo aqui do Senhor, da autoridade de Deus, com a sua Bíblia aqui em mãos, né, lendo os textos, argumentando, para que, com a ajuda de Deus, você possa entender, e você deve se esforçar, estudar, orar, se isso é bíblico. E se for, você deve submeter-se ao que a nossa igreja ensina, né, e pratica no culto e na nossa vida aqui, por uma questão de consciência, por uma questão de fidelidade a Deus. Não é só fidelidade à placa ou ao pastor Camon. Se um dia o pastor Camon não estiver mais aqui, né, Deus pode me tirar pela morte ou por outro motivo,
quem estiver aqui, ele vai ter que continuar, a menos que a Igreja Presbiteriana não queira mais seguir os documentos, não queira mais ser confessional, tem direito, se a Igreja do Supremo Conselho reunir disser, não, a gente não quer mais essa doutrina, aí quem vier tem liberdade agora de fazer do jeito que quiser. Mas enquanto nós somos uma igreja confessional, qualquer ministro que estiver aqui, é o seu dever, né, argumentar, deixar claro o porquê fazemos o que fazemos. Você é livre para discordar, como um cidadão, né? Como presbiteriano é mais complicado, porque você está numa denominação, então espera-se que você se submeta, né, ao governo, e você tem liberdade de não concordar, mas o mais honesto seria quem é diametralmente oposto, né, quem não concorda de maneira nenhuma, com amor, né, não falo isso de modo confrontador, mas em amor essa pessoa deveria ver. Se não é possível mesmo estarmos unidos aqui, deve haver um lugar, uma doutrina que a pessoa se encaixe melhor. A gente, às vezes, quer uma unidade à custa da doutrina, da verdade. É por isso que, quando a gente começa a ensinar a doutrina, muita gente não gosta. Mas nós não podemos manter unidade sem a verdade. O que nos une é a palavra de Deus. E nós temos uma leitura bíblica, uma doutrina. Então, é claro que é maravilhoso a unidade entre irmãos evangélicos e quando podemos, quando tem pessoas que são de outras denominações e são pessoas piedosas, fiéis de uma doutrina fiel, a gente tem prazer em conversar, em ter amizade com essas pessoas. Porém, a nível de igreja, nós temos uma doutrina, temos convicções. Então, há uma base bíblica para as questões do culto, e grande parte dessa base está nas questões relativas aos mandamentos. Então, a igreja que não crê no Antigo Testamento, como palavra de Deus para nós hoje, já perde grande parte desse fundamento. Mas também, irmãos, nós como reformados, presbiterianos, o comentarista vai dizer aqui, que a base bíblica é a soberania de Deus em todas as esferas da vida. Deus é soberano, Ele tem autoridade. As pessoas falam nessa soberania da boca para fora, elas não entendem em profundidade o que é soberania. Soberania inclui tudo que fazemos, o culto, a sua lei, a sua vontade revelada. Então, Deus é soberano para dizer como é que devemos adorá-lo. Essa doutrina da soberania de Deus é mantida hoje nas igrejas? Não, o pessoal tem medo dessa doutrina. As pessoas preferem sacrificar essa doutrina, no altar do livre-arbítrio, do pretenso livre-arbítrio. A filosofia moderna, desde os dias de Immanuel Kant, tem posto ênfase na autonomia do homem. O pessoal não gosta. Já o pecador ele já não gosta desse negócio de soberania de Deus, né? E a nossa cultura, filha do iluminismo, aí que nós somos um povo treinado na autonomia, no egoísmo, no homem que dirige a sua própria vida. Então há um abandono da soberania de Deus. Em muitos lugares, alguns eruditos dizem que Deus não existe independente do homem. Deus é uma criatura do homem, da imaginação do homem. Outros dizem que Deus limita a sua soberania. Quando Ele criou o homem para poder se relacionar com o homem, Deus limita a sua soberania para poder deixar o homem ter liberdade. Alguns creem nisso. Então, essa doutrina da soberania de Deus, ela não é levada a séria, em geral, nas igrejas. E não é aplicada em todas as áreas da vida da igreja. Outros afirmam que, para benefício da raça humana, eles têm procurado crer num Deus democrático.
Então, eles dizem que essa soberania é coisa antiga, passado. Mas existem os fiéis, né? Deus tem seus fiéis, as igrejas fiéis, que sustentam essa verdade bíblica da soberania de Deus. Ainda hoje Deus tem. Pode ser um número pequeno. Estou estudando a história da igreja, o comentarista lá, o historiador, ele diz que, mesmo naquela época, antes de Lutero, na igreja romana, tinha um ou outro monge ou sacerdote católico que cria que a salvação não era pelas obras, era pela graça, antes de Lutero. Porque Deus tem os seus fiéis. Deus tem a sua igreja fiel. Então, que sustenta a verdade. Em todo lugar, Deus tem os seus fiéis. Então, a gente crê nisso. É como na época de Elias, né? Elias achava que só tinha ele. Não, Deus diz, não, tem 7.000 ainda aí. Então, há uma conexão entre o abandono da soberania de Deus e essa corrupção do culto. A falta de conhecimento dessa ideia também, da gente estar estudando com a mocidade, da vontade de Deus, da lei de Deus, a soberania de Deus. Então, o homem autônomo, o homem que vive do jeito que quer, faz as coisas tudo do jeito que ele quer ter autonomia, é muito forte o seu gosto, então o culto é do jeito que ele quer. Eles não entendem essa questão da soberania de Deus. O que Deus diz sobre o culto, eles não se importam. O que é que Deus diz? E aí é esse caos, cada um faz do jeito que quer. E aí procura-se desculpas bíblicas para essa variedade. Não é a multiforme graça de Deus, e vão procurar desculpas para isso. E então o comentarista ele sugere que uma maneira de nos opormos a essa confusão na nossa igreja, uma maneira de nos opormos a essa confusão do culto, é voltarmos a esse princípio de que Deus fala, Deus revela como Ele quer ser adorado. Então, nós não devemos nos opor a acréscimos no culto, nos opor a qualquer coisa na igreja, sem explicar o porquê. Quando você vai construir uma casa, você não tem que colocar o fundamento. Imagina se você começa a construir primeiro o telhado, ele vai cair, Você tem que lançar o fundamento, colocar a parede, depois o telhado, Então, na igreja, tem que ter o fundamento. E o fundamento do que fazemos na igreja é a doutrina. Então, não é só mudar o que a gente faz aqui, como é que é o culto, o pastor chegar numa igreja e sair mudando as coisas. Então, os irmãos pediram para eu ensinar sobre o culto aqui. Eu já dei algumas lições só sobre o culto. Como eu estou tratando dos 10 mandamentos, aprove a Deus, novamente estamos aqui falando do culto de novo. Então não tem como você estudar a Bíblia e ser fiel sem passar por essas verdades. Procurar reformar um aspecto particular do culto sem alcançar a aceitação do princípio subjacente à adoração é semelhante a construir um belo edifício sólido sem alicerces, mas tão somente areia. Então a reforma, o retorno à palavra de Deus, tem que haver esse lançamento do fundamento. E quando houve a reforma lá, isso afetou o culto, afetou a prática, todas as áreas da vida. Então o pessoal que fala, não quero doutrina, é prática, por que é que não vai então para a parte prática? Porque na verdade não tem como ter prática sem doutrina. Então veja a importância da reunião de doutrina, Veja a importância dos nossos irmãos saberem o porquê. Porque há uma confusão lá fora. As pessoas olham para a nossa igreja hoje, o pessoal acha que a gente é uma seita. O pessoal fala da nossa igreja como se fosse uma seita. Não conhece a história da igreja, não conhece que essas verdades que eclodiram na reforma são bíblicas, estão lá na história da igreja toda. Só houve um retorno.
Só houve uma expansão, uma aplicação. Então há uma confusão. Nós mesmos, como crentes, nos desanimamos, porque a gente não tem alegria na obediência. A gente tem que encontrar, irmãos, prazer, alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Prazer em vir aqui, obedecer, cultuar de modo correto, fiel. Se não agrada a carne, o culto bíblico, mas nós temos alegrias espirituais, de estar sendo fiéis, de estar sendo o reino de Deus aqui, nesse lugar. Ah, mas é pouca gente. É pouco, mas é os fiéis. Entendeu? Nós temos que ter esse prazer, alegria de poder estar. Pouco. John Knox, que é o nosso pai, né, no sentido histórico do presbiterianismo, foi um homem que reformou a Escócia, praticamente sozinho. Foi escravizado uma época nas galés, remando lá, perseguido pela igreja romana. Ficou lá, foi para Genebra, aprendeu com Calvino. Disse de Genebra, né, de Genebra, ele diz que era a mais perfeita escola de Cristo desde o tempo dos apóstolos. Estava havendo um retorno à Escritura. Mas, ao mesmo tempo que estava havendo um retorno à Escritura, na Europa, em vários países, a reforma, as pessoas estavam com sede de ouvir a pregação. E quando Knox voltou para a Escócia, as pessoas iam ouvir a pregação, se reuniam em grande número, e isso tornou possível a reforma. Um país todo aderia à reforma. Então, o nosso papel é ser fiéis, estar aqui pregando, mas nós devemos orar, porque é necessário que as pessoas tenham desejo de ouvir a verdade, de ouvir a pregação. Então, tem alguma coisa, né, que eu entendo, tenho pensado que é o secularismo, né, muita coisa, esse mar de informações que tem aí. Mas nós devemos ser, como igreja, ter desejo de ser uma igreja que tem bíblica, que tem desejo de mais de Deus, da palavra de Deus. Se nem nós levamos a sério a nossa doutrina, quem é que vai levar? Se nós, que somos presbiterianos, acham que é tudo igual e é de qualquer jeito, como é que as pessoas vão levar a sério? Então, assim, nós perdemos, né, a nossa credibilidade. Então, o modo de convencer as pessoas da validade desse princípio é uma reforma, é um retorno à Escritura, crer na inspiração da Bíblia, na autoridade, não mutilar a Bíblia. Né? Alguns que só leem o que quer da Bíblia. Muitos vivem, não têm vida devocional, não lê a Bíblia e querem dizer como é que a igreja tem que ser. Muita gente, irmãos, não é estudante sério da Bíblia. Não estuda, não tira o tempo para ler um livro, aí quer chegar na igreja e dizer como é que... questionar as coisas. Entendeu? Então, nós temos que crer na autoridade da Bíblia, amar as nossas Bíblias, ler as nossas Bíblias, valorizar essa herança. Mártires morreram para que você tenha a Bíblia na mão. Crer na soberania de Deus. Ser fiéis e crer que é Deus que pode abrir os olhos das pessoas, colocar desejo nelas de querer. Porque não sou eu, né, que vou produzir esse desejo das pessoas de aprender, de conhecer a verdade. Então, hoje, né, houve um tempo em que os reformados eram a maioria. A igreja era reformada em sua maioria. Hoje não é mais. Né, as pessoas não têm mais credos, confissões. As igrejas aí não têm confissão de fé. Não tem. E essas confissões foram feitas por pastores, irmãos que estavam ali sendo perseguidos e pastoreando igrejas, reformando a igreja. Isso aqui não é gente que estava lá no gabinete,
Quem fez essas confissões, a nossa doutrina, não é a gente que estava lá no gabinete só filosofando, não. Isso é para a igreja, irmão. Essa doutrina é para a igreja. Então é muito importante. Nada é mais insensato do que esperar que pessoas indispostas a aceitarem o princípio bíblico de culto adotem as aplicações práticas desse mesmo princípio. Então há uma indisposição, as pessoas não querem. Mas nós estamos aqui para orar, para ensinar, mas não adianta só brigar e bater de frente, nós temos que ensinar. Nada seria mais fútil do que tentar persuadir pessoas que não creem na Bíblia, nem na verdadeira soberania de Deus. Então, a restauração da pregação, da autoridade, a centralidade da pregação no culto, da Bíblia na igreja, da doutrina, do estudo bíblico. Porque enquanto as pessoas não levarem a sério a Bíblia, então a gente vai estar... Irmãos, não se iluda. Se você estudar a história da Reforma, a gente acha que foi tudo fácil. Não, lá em Genebra, Calvino foi expulso, num primeiro momento. Muita gente não quis. Knox também, aí eles foram todos perseguidos, aqueles reformadores. As pessoas não querem, têm disposição. Então, deu certo, funcionou, porque em algum momento eles perseveraram e Deus deu vitória, quebrantou os corações, produziu mudança. Começou a surgir o interesse, o desejo de retorno à Bíblia. Então, isso não é feito a ferro e a fogo. Não é como na época lá que teve, infelizmente, guerras religiosas, né? Que a pessoa era forçada a aderir a uma posição, a uma doutrina, se não tinha que morrer, ia para a fogueira. Nós edificamos a igreja, o reino de Deus. Mas aí entra a questão da tolerância, né? Que é um assunto difícil, porque naquela época igreja e Estado era uma coisa misturada. A lei de Deus manda que nós não toleremos, né, os falsos ensinos, mas nós vivemos num país que nem todo mundo é cristão, nem todo mundo é presbiteriano. E aí, né, como é que a gente vai conviver? Com o tempo, na história da Reforma, os países lá que tiveram guerras, houve muito derramamento de sangue. Eles começaram a perceber que tinha que haver algum tipo de tolerância. Mas tolerância não quer dizer aprovar, chancelar, que o Estado tem que dizer que está certo, a heresia, o ensino falso. Então aqui o comentarista diz o seguinte, né, o Estado, ele não é errado simplesmente deixar em paz. Mas não é para o Estado ficar concedendo aprovação positiva, sancionando, aprovando. O Estado, ele vai nos dar aprovações para a igreja no sentido dela ter o CNPJ como instituição poder existir. Agora, no caso nosso, como crentes, ele fala aqui, né, enquanto o filho está debaixo do teto do pai, então, nós não devemos tolerar a heresia, o erro, né, enquanto, claro, depois os filhos ficam adultos, né, vão ter que tomar suas decisões. Então, irmãos, nós não devemos tolerar o falso culto. Certo? Então, nós como igreja, por que é que nós não fazemos essa unidade, esse ecumenismo, né, com outras religiões? Porque nós temos um princípio de adoração, de culto aqui. Então, muitas vezes, é complicado você, porque há uma confusão doutrinária. Então, não há unidade doutrinária, confessional. Né? Então, como igreja, nós não, realmente, assim, entendemos que não devemos dar aval, tolerar, aprovar, que é o que o catecismo diz, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura. Então, nós, como igreja, nós temos claramente o modo como Deus deve ser adorado. Então, o governo civil não deve
dar sanção ou reconhecimento de uma religião falsa, ou aprovar nessa religião. O governo civil ele pode apenas permitir ali, né, que façam seus documentos, comprem seus terrenos, digamos assim, mas não proteger ou favorecer, né, uma religião específica. Pelo menos assim, no governo, no Estado moderno, né? Eu creio que ele está argumentando à luz do nosso Estado aí, que não tem uma religião única, específica, né? Não é uma teocracia. Certo? Então, a igreja para o Estado é uma organização. Agora, para nós, aí é outra coisa, nós somos cristãos, nós cremos que nós não somos uma mera organização humana, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos servos de Deus. Então, como servos de Deus, nós cremos que só há uma fé, um Senhor, uma verdade. E nós queremos adorar o nosso Deus de modo fiel. Queremos liberdade para isso, né? O Estado não se intrometa no culto, né? No nosso culto. Então, é isso que nós queremos. Infelizmente, só para concluir e ver se tem alguma pergunta, a gente vive em extremos, né? Na época da Reforma, era muito misturado igreja e Estado, isso não era bom em muitos aspectos. Houve perseguições. E quando você vê lá na história, o que aconteceu para poder solucionar esse problema é assim, você é protestante, vá morar ali no país protestante, os católicos ficam aqui. Na Holanda, teve uma guerra lá, acho que foi 80 anos, ou foi 100 anos. Aí, no final, os protestantes foram para o norte, fundaram a Holanda, e os católicos fundaram a Bélgica. Ficaram no país chamado Bélgica. Ou seja, a solução era cada um ir para o lado, viver num pedaço de terra. Depois, há essa tolerância, né? Nós vivemos no mesmo país, várias religiões diferentes, né? Só que aí a gente foi para esse extremo, e aí nessa coisa de Estado laico, muitas vezes nós vemos que muitas vezes isso é uma justificativa para perseguir o cristianismo, para perseguir a igreja. Né? A cultura tem sido usada, aparelhada, para perseguir a nossa fé. Então, é sempre difícil, né, esse equilíbrio. E se a igreja unida ao Estado tinha os seus desafios, tinha as suas dificuldades, seus problemas, hoje também a igreja é totalmente separada, e que, na verdade, a igreja deve ser separada, mas essa igreja aí, esse Estado aí, do jeito que está, acaba que muitas vezes é usado como desculpa para perseguir a igreja do Senhor. Então, a gente tem que tentar aplicar a lei de Deus à nossa vida, como pessoas, cidadãos, na nossa família, na nossa igreja, e na nossa relação com a sociedade, né? Como é que a gente deve fazer isso? Mas o fato é que o crente, de fato, é fiel a esse princípio, né, de que Deus, o culto, né, para nós é algo muito importante, tem a ver com nossa relação com o Senhor, a nossa fidelidade a Deus, e nós devemos preservar, lutar pela nossa liberdade de cultuar a Deus de modo bíblico, né, de modo fiel. Irmãos, alguma pergunta, os irmãos presentes? Eu corri aqui na exposição, ninguém levantou a mão, então, se alguém tiver agora alguma pergunta final, fique à vontade aí. Se não, tranquilo também. Vamos ver aqui, os irmãos online aí, fiquem à vontade também, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Já 50 minutos aí de transmissão. Irmã Erlaine, irmã Luciano Chaves, irmã Luciana Alves. Estão aí acompanhando. Ok, irmãos, então, se não há dúvidas, né, se não há mais nenhuma pergunta, então nós falamos hoje aí, voltamos a falar do culto, né, do governo civil, né, da igreja. Então esse é o nosso desafio, né, como igreja de Cristo, sermos uma igreja fiel ao Senhor, né? Temos esse desafio porque há um abandono muito grande desse princípio, então fica difícil até uma unidade, muitas vezes, entre os evangélicos.
E o Estado hoje, assim, na verdade, não há reflexões teológicas, né? O Estado abandonou completamente não houve, né, mais a igreja de modo algum, né? E acaba que muitas vezes vai de um extremo para o outro, né? Para uma perseguição ou uma permissão daqueles que querem perseguir a igreja, a destruição da igreja. Então há uma intolerância aí espalhada, né? Pessoas que querem o fim das igrejas, queimar igrejas, a morte dos crentes, né? Então, se não houver aí uma atitude das autoridades, pode ser que a gente retome aí a depredações, né? Perseguições e coisas do tipo. Então, é um desafio para nós. Os jovens, estudantes, quem vai para a área do direito, quem vai querer ir para a política, tem que orar muito, refletir e buscar em Deus, saber como é que vai glorificar a Deus lá, né, nessas áreas. Como é que a gente pode cumprir o nosso dever de crentes, de cristãos, em meio a uma situação que a gente vê aí. Vamos orar, irmãos? Oremos então ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento de aprendizado. Nos faz refletir naquilo que ouvimos. Abençoa a tua igreja. Abençoa essa igreja, ó Deus, nos dá uma reforma bíblica, um retorno à tua palavra, um retorno a uma vida também santa, um culto puro. Entender que somos salvos pela graça, mas para a obediência, para as boas obras, e que também devemos zelar pela adoração, e que fazemos o que fazemos por questão de convicções, e que não devemos ser influenciados, ó Pai, por essa confusão, essa idolatria, esses acréscimos ao culto, fruto de ignorância, de falta de conhecimento da verdade, de um abandono da Escritura, da doutrina bíblica, da suficiência das Escrituras, da soberania de Deus. Tem misericórdia, ó Pai, do teu povo, aviva a tua obra, venha o teu reino, salva a tua igreja, ó Pai, nos livra da superstição, do engano, da heresia, e nos dá a ser fiéis e firmes, e nos dá a vitória em Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados quando erramos na nossa prática, nos dá uma noite de paz, nos leva em paz. Ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encerramos nosso estudo. Deus abençoe cada irmão. Mais uma vez, boa noite, boa semana. Algum aviso? Sábado vai haver o Cristo no Lar, no dia 12. É uma palestra sobre relacionamentos para a família. Vai haver um Comes e Bebes. Procure a SAF se você quiser participar, contribuir na parte de alimentação, para a gente ter uma confraternização, estar juntos, nos alegrando. Então, quem quiser vir participar, sinta-se convidado. Quem não, visitante aí, alguém que está ouvindo, quiser, algum visitante da cidade, venha, não precisa trazer nada. Quem não puder trazer, quem não tiver em condições de trazer nada, venha também, participe. O que tiver, a gente vai dividir, O que tiver, a gente divide aí. Se você puder, traga, claro, também. E vamos nos alegrar, vamos estar juntos para a glória de Deus. Deus abençoe a irmã Luciana. Prazer estarmos juntos aí servindo ao Senhor. Continuemos firmes, pela graça de Deus. Encerrando a transmissão, boa noite, graça e paz.